O Castelo Houska fica localizado em Praga, na República Tcheca, perto da fronteira alemã, e é considerado por muitos o portão do inferno. Um verdadeiro cenário de filmes de terror, o Castelo Houska está localizado nas florestas densas, cerca de 47 quilômetros ao norte de Praga. Ele foi construído em uma área remota, durante o reinado de Otakar II da Boêmia. O folclore afirma que o significado de sua localização é por causa de um poço sem fundo, ou o que alguns chamam de Portão do Inferno, ou Portal para Outros Mundos, e que os seus governantes boêmios decidiram selar o local com o castelo. Assim, existem diversas lendas em torno deste lugar misterioso, com alguns moradores afirmando que o buraco que lá existe é a entrada para um sistema de cavernas subterrâneas que leva a reinos possivelmente habitados no interior da Terra. Hala Kivko, meus amigos, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora. Deixe o seu like e também ative o sininho de notificações. Assim, você não perde mais nenhum vídeo novo aqui do canal. Beleza, pessoal? Pedidos feitos, recados dados, e vem comigo para nossa história de hoje, que é o que mais interessa. O Castelo Houska foi construído no final do século XVIII como um centro administrativo e sua propriedade passou de nobre para outro ao longo do tempo. Ao redor da imponente construção, a floresta densa, pântanos e montanhas que dão a um ainda mais macabro ao local. No final do século XV, com o desenvolvimento da artilharia maciça, construíram-se fortificações exteriores, sendo essas demolidas mais tarde. O núcleo do castelo foi reconstruído nos anos de 1584 e 1590, sobre a forma de construção em forma de U, seguindo os movimentos renascentistas. Em 58 foi também demolida a torre gótica quadrangular e reduzidos grande parte dos telhados. No entanto, ele não possuiu fortificações externas, como outros castelos impressionantes. Nenhuma fonte de água, exceto uma cisterna para coletar água da chuva. Ainda estão preservados alguns aspectos de arquitetura gótica, em salões abandonados, fachadas arqueadas e estruturas de elevada altitude. Os interiores, ainda mais exuberantes, são compostos por pinturas de parede amplamente conservadas, tetos, janelas e pavimentos integrados na corrente renascentista. Câmara Verde, a sala de caça, onde se encontram todos os troféus, o corredor dos cavaleiros, uma sala de jantar e um salão de festas. Além disso, ele está longe de quaisquer rota comerciais. Estranhamente, meus amigos, também não tinha ocupantes no momento da conclusão. Apesar disso, com muitos grandes castelos ali perto, o Houska é cercado de lendas bem curiosas. O Castelo Houska não está situado num lugar estratégico para fins militares, uma vez que não tem uma fortificação exterior. Assim, o castelo não foi construído com uma muralha para impedir ataques, mas sim para fechar a porta de entradas para o inferno. Este castelo foi construído em cima de um lendário poço sem fundo, de onde saíam criaturas monstruosas, de acordo com a lenda. E durante a Guerra dos anos 30, foi dito que um comandante sueco e sua força de bandidos também tomaram o castelo como quartel-general e cometeram atos horrendos dentro de suas muralhas. O imperador Fernando III o chamou de Castelo Amaldiçoado, e há contos de monges antigos que escondiam tesouros dentro de suas paredes. Há atividades demoníacas também persistiam nesse lugar, e eventualmente os governadores de Boêmia
de Boêmia decidiram encerrar o castelo. Contudo, antes de o cerrar, disse que os prisioneiros das redondezas recebiam indultos se concordassem em serem levados por uma corda para dentro do buraco. Diz-se que o primeiro prisioneiro soltou um grito após entrar no poço e, quando foi resgatado, parecia ter envelhecido 30 anos. Este homem morreu dias mais tarde por causas desconhecidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os narcisistas tomaram um castelo para efetuar experiências ocultas lá dentro, relacionadas com portais dimensionais. Anos mais tarde, durante a Reforma, vários esqueletos de oficiais foram encontrados. Meus habibis, estes pareciam ter sido executados. Na atualidade, os fantasmas que assombram o castelo são um cavaleiro negro sem cabeça, um gigante, um bulldog, uma mulher vestida de branco, que é frequentemente vista no parapeito das janelas do piso superior. É também dito que sobre a adega existem restos não humanos que surgiram a partir do poço. Os portões do inferno sempre estiveram lá de acordo com os habitantes locais. Portanto, está lá há mais tempo do que a estrutura atual, que foi construída sobre os restos de uma antiga fortaleza de madeira, novamente, supostamente, para conter aqueles demônios e almas condenadas que o habitavam. Ao longo dos anos, pessoas alegam ter avistado criaturas bizarras na periferia do castelo, que se assemelham a homens trespassados por cruzes, cães misteriosos e outros seres fantasmagóricos. As testemunhas afirmam ser possível ouvir os sons por estes produzidos sob a forma de gemidos e rugidos, que provocam uma sensação aterradora naqueles que os detectam. A poucos metros do portão principal, pessoas acreditam ter contemplado, para além de um cavalo negro decapitado, um grupo de indivíduos acorrentados com ferimentos muito, mas muito graves. Aliás, a capela do castelo fica logo acima do poço sem fundo, que seria a porta de entrada para o inferno, como diz a lenda. As paredes da capela são cobertas com algumas das pinturas mais antigas da Europa. A maioria é de demônios, meus habibis, e dragões sendo mortos. Ademais, os investigadores que tentaram encontrar o fundo do poço nunca o acharam de fato. No final do século XVIII, o palácio foi visitado por um escritor proeminente da época, e este relatou ter presenciado criaturas negras ao voar em redor do pátio interior, que associou a demônios. Outros dos acontecimentos relatados é o aparecimento de uma linda mulher vestida de branco, caminhando pelas janelas do último andar e olhando para fora do castelo. Ninguém sabe a sua origem e nem a sua identidade, mas é considerada o fantasma mais normal de todos que assombram o castelo. Por seu turno, a capela do castelo é também visitada por um monge impetuoso que utiliza uma simples vestes castanhas, atacando suas vítimas com um machado. A adega do castelo é apelidada de Escritório do Diabo e é composta por um majestoso trono, um tridente e chifres expostos nas paredes. Outra lenda conta que durante a Segunda Guerra Mundial, o Merschwache, Forças Armadas Unificadas da Alemanha nazista, ocupou o castelo até 1945. Dizem que eles realizavam experimentos sobre o ocultismo com os moradores locais ali da redondeza, acreditando que os nazistas estavam usando os poderes do inferno para os seus experimentos. Em 99, o Castelo Assombrado abriu ao público e continua assim até hoje. Os turistas podem explorar o seu interior e visitar a capela, que apresenta arfrescos e murais, incluindo imagens e figuras demoníacas e seres animalescos que não parecem ser desse mundo.
Recentemente, em 2009, a equipe, não sei se vocês conhecem esse programa do Ghost Hunters, né, que é um programa internacional, eles visitaram o palácio e realizou diversas investigações paranormais. Tendo concluído, este local estava integralmente assombrado, disseram eles. Após uma breve estadia, grande parte dos seus residentes e visitantes abandonaram o castelo, jurando nunca mais voltar lá. Rosca parece ser algo saído de uma história de terror, meus amigos, pois há contos de um meio homem, meio animal que rasteja para fora do poço e de estranhos demônios voadores que surgem na escuridão sem fundo do poço. E o que dizer de suas atividades paranormal? Bem, ao longo dos séculos, o Rosca ficou famoso por ser um lar de eventos perturbadores. Assim, houve quem tenha visto a criatura que se diz ter saído do buraco que fica sob a capela. Foi descrito como sendo de natureza semitransparente e se assemelha a um meio-homem e uma mistura de um sapo gigante e um bulldog. Dizem que aqueles que o ouvem rosnar à noite ficam instantaneamente cheios de medo e pavor. Por fim, há ainda a história do monge louco, que é conhecido por assombrar a capela do castelo. Vestido com um manto marrom, ele foi visto carregando um machado fantasmagórico que ele usa para atacar aqueles que perturbam a paz e a tranquilidade do local. Um dos avistamentos fantasmagóricos mais perturbadores, meus amigos, foram os relatos de pessoas vendo uma longa fila de pobres almas mortas. Segundo os boatos, elas foram vistas andando presas a correntes pelos portões do castelo, cada alma exibindo algum ferimento medonho e horrível. De acordo com as testemunhas, há também um enorme cão preto que corre para cima e para baixo na fila das almas, beliscando e atormentando-as enquanto fazem uma árdua caminhada em direção à capela e aos portões do inferno. Trabalhadores do pátio interno ouviram vozes vindas da capela, mas ao eles irem investigarem, ninguém estava lá. Acredita-se que uma figura negra vista no andar superior seja o fantasma de um homem desconhecido. Diz-se ainda que entidades demoníacas são vistas na capela, gemidos estranhos, gritos e vozes em muitos idiomas são ouvidos, vindos de baixo da capela. Uma presença particularmente desagradável foi sentida no Hunter Lounge. Uma noite, dois convidados, Dzena Zervolava e seu marido, estavam hospedados no castelo quando ambos ouviram um barulho estranho, como algo pesado batendo no chão perto deles. Zidena se virou e viu duas figuras escuras na escada. Elas não tinham traços distinguíveis. Ela acredita que um sussurrou algo sobre matar algumas meninas. A adega é apelidada de escritório de Satanás e ainda tem um trono com chifres e um tridente. Dizem que uma figura bizarra foi vista se materializando na frente do trono e subindo aos degraus antes de desaparecer. E o castelo tem várias janelas que, na verdade, não se abrem para o exterior, mas sim para paredes de pedra sólida. Isso reforça a ideia de que ele foi construído mais para selar algo do que para habitação prática. Existem quartos que não levam a lugar nenhum ou parecem ter sido projetados de maneira aleatória, como se tivessem focados em reforçar barreiras. O Castelo Rosca é uma das construções mais enigmáticas do mundo e cheio de histórias que alimentam o fascínio pelo sobrenatural. O que vocês acharam aí, pessoal, sobre o Castelo Rosca? Que história, não? E realmente esse castelo existe, né? E aí tem todas essas lendas em volta desse castelo. Agora, deixe nos comentários o que vocês acham. Será que realmente esse castelo é realmente uma porta, né, para o lugar lá de baixo? Será que realmente existem essas criaturas rondando por lá? Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre essa história, que eu achei bem interessante. E também
Não esqueçam de comentar também os temas que vocês querem ver aqui no canal que eu trago para vocês. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Muito obrigado por ter me assistido até o final desse vídeo. Que todos passem um excelente fim de semana. Que Deus esteja com vocês, iluminando vocês. Muito obrigado por todo o apoio. Um beijo no coração de cada um. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, meus amigos. Fui!